Então, gente, a gente vinha falando, se não me engano, nas últimas 4 aulas de doenças infecciosas, né? Viral, bacteriana, fúngica, que acomete a cavidade bucal. Hoje a gente vai falar basicamente das lesões vesículo-bolhosas, ulcerativas, que tem aí, geralmente tem origem autoimune, mas a grande maioria delas não tem uma etiopatogenia especificada. A gente acredita que elas tenham essa evolução a partir de relações autoimunes. E aí, desculpa a voz também, gente. Tô com uma alergia do caramba. Desculpa. Tô com uma alergia e tá meio ruim, tô bem afônica, tá esquisito aqui. Acho que é por causa de ar-condicionado. Mas vamos lá. Eu não sei se foi a Jailma ou alguém que tinha comentado comigo se eu ia dar aula sobre as doenças, sobre lúpus. Não sei se foi líquen ou lúpus que perguntou. Foi, Jailma, você? Na semana passada? Eu te perguntei sim, mas perguntei precisamente sobre o pênfigo. Desculpa. Então, o pênfigo faz parte, né? E aí, acabou que assim, na ementa, eu posso dar esse tipo de aula. Então, eu preferi já matar essa aula para principalmente a gente chegar, né, no V2, dependendo do que for matar para vocês de aula, que for ser necessário aí dar para vocês, a gente já tenta matar nessas próximas aulas, porque já está acabando também o período letivo, né? Então, vamos começar a falar aí do lúpus, né? O lúpus eritematoso sistêmico é o nome da doença. Ela é uma doença inflamatória crônica, tem natureza autoimune, como a gente falou, e tem etiologia desconhecida. Existem fatores que exacerbam, mas a etiologia dela realmente é desconhecida. Nas apresentações clínicas, características polimórficas, características diferentes, tem períodos de remissão e períodos de exacerbação, assim como as doenças infecciosas também têm esses períodos de remissão e períodos de exacerbação. Os períodos de exacerbação podem estar relacionados a alguns fatores, como esses fatores genéticos e ambientais, principalmente o paciente que tem lúpus eritematoso sistêmico, ele tem que ter um cuidado maior com a exposição à luz solar. Então, ele começa a apresentar as manifestações mais exacerbadas a partir de exposição solar muito evidente. A gente vai ver o tipo de lesões, essas lesões avermelhadas, geralmente elas vêm em racha, né? Elas são generalizadas em uma região ou pelo corpo todo. A gente vai ver o tipo de lesão mais característica do lúpus e lembrar aí principalmente, né, fatores ambientais, né, a luz ultravioleta e a utilização de alguns medicamentos, como os anticonvulsivantes, as estatinas, que são medicações para controle de colesterol, simvastatina, rosuvastatina, beta-bloqueadores, que são medicações antipertensivas, e alguns antibióticos também podem, né, exacerbar o lúpus eritematoso. Como característica, ele tem maior prevalência em mulheres, principalmente aí mulheres jovens, uma prevalência de 9:1, de 9 mulheres para um homem. Não existe um diagnóstico com um critério de avaliação. O diagnóstico, na verdade, ele avalia alguns critérios, e se o paciente tiver 4 dos 11 critérios aplicados, ele já é colocado no rol de paciente com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. Para a gente tem os critérios sistêmicos e alguns critérios de pele e mucosa. Dos critérios sistêmicos, o paciente deve apresentar um quadro de artrite não erosiva, então ele não tem lesão óssea, apesar de apresentar essa característica de artrite, que é dor, edema, derrame articular, geralmente observado no exame, pode ser começado pelo exame clínico, mas geralmente em exame de imagem, e ele apresenta esse quadro de artrite nas articulações periféricas. Esses quadros de serosite, que são inflamações das membranas serosas que
que cobrem ou o coração ou o pulmão, né, que é a pleurite. O paciente tem aí como sinal clínico a dor pleurítica, fazendo a ausculta, ela faz uma ausculta sugestiva, ausculta crepitativa, e o exame de imagem também consegue comprovar. E a pericardite, que geralmente é também pela ausculta, não comprova, mas ela te dá um norte, mas ela é comprovada aí com o ECG ou com um exame mais específico, que vai evidenciar aí a presença do exame do derrame pericárdico. O paciente também pode ter comprometimento renal e alteração neurológica, ele pode ter aí convulsões ou quadro de psicose. Um desses critérios, se ele for encaixado nesses critérios, já vai fazer o somatório para chegar no critério de número 4 para fechar. Além dos critérios sistêmicos, critérios de pele e mucosa, eritema malar, a gente vai ver algumas imagens desse eritema malar, que ele é muito característico do lúpus. Então, o paciente, quando ele apresentar isso, a gente já vai conseguir remeter a paciente com lúpus. Esse eritema, então, é uma lesão eritematosa fixa na região malar, bem nessa região aqui da face, pegando o zigomático e maxila. E pode ter relevo alto ou pode ser mais plana, tá? Essas lesões discoides são lesões geralmente em pele, que é uma lesão eritematosa também, infiltrada, com escamas ceratóticas, geralmente na pele, principalmente na região de tórax posterior. Ela tem essas escamas aderidas, né? Quando a gente vai avaliar, apesar dela ser uma lesão eritematosa, superficialmente ela tem as escamas que vão aparecendo. E, desculpa que eu estou aceitando alguém aqui. Que podem evoluir para lesões de cicatriz, né? Pode ficar uma cicatriz atrófica nas lesões manifestadas no lúpus. Tem também essa questão da fotossensibilidade extrema, presença de exantema cutâneo como reação não usual à exposição solar, e também as úlceras buconasais, que podem se apresentar também. Então, lembrar que o diagnóstico do lúpus é feito por critérios de inclusão. Vai fazer a contagem dos critérios de inclusão, se tiver enquadrado em 4 dos critérios de inclusão, o paciente já está diagnosticado com lúpus eritematoso sistêmico. Então, essa imagem mostra para vocês os tipos de manifestações que o lúpus pode ter, tá? Não só em cavidade bucal, lógico que tem as lesões, né, eritematosas, que podem ulcerar na cavidade bucal, mas como eu disse, o acometimento dos pulmões, né, pode vir de uma pleurite, que é a inflamação da pleura, que é a membrana serosa aqui que recobre o pulmão. Pode ser também evoluir com uma pneumonite, que é a pneumonia, inflamação do pulmão, embolia pulmonar, que é a formação de trombo no pulmão, impedindo a passagem do sangue, né? E uma hemorragia pulmonar também. Pode acometer os rins também, causando insuficiência renal, sangue na urina, né? Apresentação clínica como sangue na urina, ou formação de urina muito espumosa. Não é uma característica somente do lúpus, mas pode acontecer principalmente por esse quadro de insuficiência renal. Na pele, principalmente aí o racho malar é mais evidenciado, rosto, é uma coisa que a gente consegue ver com maior facilidade, e esse lúpus discoide, que geralmente acomete aqui a região de ombro posterior. Sintomas cardiovasculares, o paciente pode evoluir com hipertensão, pericardite, miocardite, endocardite, infarto. Sintomas gastrointestinais, pancreatite, hepatite e isquemia intestinal. No sangue, né, na avaliação do sangue, a gente consegue ver o paciente com déficits, com anemia, plaqueta baixa, leucócito baixo, possibilidade de trombose, né, a gente já viu que pode ter trombose no pulmão, que pode ter trombose no coração, né, que é o infarto. Pode também evoluir com vasculite. E presença, né, da manifestação articular, que é bem característica também. Dor na articulação, artrite. Além disso, dor muscular também
pode ser uma característica do paciente com lúpus. Lógico que sim, né? Vamos levar em consideração que quanto mais exacerbado está uma doença, maior a chance de manifestações mais graves. Além disso, ainda tem esses bônus aí, que queda de cabelo, enfim. Deixa eu tentar passar, gente. Essas imagens mostram o exemplo do racho malar, né? Que é a manifestação dele nessa região anterior da face, no terço médio da face, bem característico do lúpus eritematoso. O paciente, quando está com a forma exacerbada, não necessariamente a forma grave, mas quando ele está com a forma exacerbada, ele tem isso como característica, a gente consegue avaliar, é bem clínico de lúpus eritematoso. Essas lesões, essas pápulas, na verdade, esses discos, se chama racho discoide, que geralmente vem em ombro, nessa região do ombro também, são lesões bem características do lúpus eritematoso, aí já na parte da pele. Lesões bucais a gente consegue avaliar, não são lesões, né, que me remetem exatamente ao lúpus, são lesões ulceradas, que eu tenho uma gama de doenças que podem se manifestar dessa forma, mas tendo aí, fazendo aquele diagnóstico, né, por escolha, a gente consegue chegar à conclusão que essa lesão está relacionada com o paciente com lúpus. Pode observar aí, principalmente na região de palato, lesões, né, ulceradas, as placas ulceradas, que são manifestações do lúpus na cavidade bucal. O tratamento do lúpus, né, a gente tem visto muito aí falar sobre a hidroxicloroquina. Ele é utilizado para vários tipos de doenças autoimunes, ele é tratamento da malária também, e como uma doença autoimune, né, ele é um antisupressor, ele é utilizado para tratamento de lúpus, assim como a corticoterapia sistêmica. Pacientes com essas lesões clínicas bem exacerbadas, pode fazer a utilização de corticoide tópico, tá? Corticoide tópico na região, tanto na região de pele, quanto tópico na região bucal também. Essas lesões tendem a ser bastante dolorosas. Pacientes que têm aí o quadro de inflamação, como artrite, a pleuresia, tem bastante dor na articulação, dor torácica, tem o diagnóstico, fazer a utilização de anti-inflamatório não esteroidal para fazer o tratamento de suporte, e principalmente aí, como a gente sabe que o lúpus é exacerbado a partir da exposição solar, né, ele é exacerbado pela exposição ao raio ultravioleta, então usar rigorosamente o protetor solar. Aí, como a Jailma pediu na semana passada, a gente vai falar também sobre o pênfigo, que é uma doença autoimune. Ela, assim como o pemphigoide, que é diferente pelo tipo de camada do epitélio que elas acometem, então, mas eles têm um sinal clínico muito comum. A gente vai falar sobre os dois durante a aula, tá? Então, o pênfigo é uma doença autoimune representada pelas formações em pele, de bolhas em pele mucosa. Essas bolhas podem ulcerar. Se o pênfigo não for tratado, ele é fatal. Ele pode gerar, evoluir com o paciente a óbito. Ele tem uma manifestação muito grave quando ele vem generalizado. Ele pode levar o paciente a quadros de desnutrição, desequilíbrio eletrolítico, desidratação muito graves, infecções também. A gente pensa, são lesões generalizadas na pele, mucosa. Essas lesões, quando ulceradas, essas bolhas se removem, a parte epitelial, fica ali a derme dela exposta, então tem um maior contato. Qualquer patógeno que se tornar ali, conseguir fazer um processo infeccioso, inflamatório, ele vai causar um processo infeccioso muito grave. Então, o paciente pode ir a óbito, inclusive por sepse, por acometimento aí de infecções nessas lesões. Infecções oportunistas nessas lesões. Existem as duas formas básicas do pênfigo, né, que é a vulgar e foliáceo, que afetam diretamente os níveis do epitélio, diferentemente níveis do epitélio, e apresentam diferentes sinais e sintomas, formam também os anticorpos diferentes para diferentes tipos de agentes. Então, as manifestações bucais do pênfigo mais comuns são o pênfigo vulgar e o pênfigo vegetante. A gente vai falar mais do pênfigo vulgar,
que ele realmente é o mais comum e a gente consegue ver mais em prova, enfim. Lembrando aqui também, a título de curiosidade, ela é diagnosticada de uma forma contínua. A cada ano a gente consegue fazer maiores diagnósticos de pênfigo. A gente, né, citar assim, a título de curiosidade, de 1 a 5 casos diagnosticados por 1 milhão de pessoas a cada ano. As lesões bucais geralmente são as primeiras manifestações. Então, avaliar uma lesão bucal, geralmente a gente, a partir dali, né, porque o diagnóstico é feito pelo anatomopatológico. Então, associação com o pedido do anatomopatológico, fazer a remoção da peça cirúrgica e mandar para o laboratório, vai conseguir chegar no diagnóstico para a gente de pênfigo. Então, o pênfigo caracteriza-se, o vulgar caracteriza por formações de bolhas intraepiteliais, né? Dentro do epitélio a gente tem aquelas camadas do epitélio, camada córnea, camada espinhosa e a membrana basal, que são as camadas do epitélio, e ela tem os estratos. E essa fenda que ocorre a partir do pênfigo vulgar é numa das camadas intraepiteliais. Então, decorre aí da atuação de anticorpos dentro das glicoproteínas. A gente tem os desmossomos, que são responsáveis pela união das células epiteliais, e a partir da doença, do acometimento da doença, que atua nessas desmogleínas, tipo 1 e tipo 3, ocorre a formação da fenda, e essa fenda clinicamente vem como essa bolha para a gente. Essa imagem aí mostra exatamente onde formam as fendas, né? Essas camadas vermelhas são camadas do extrato epitelial, tá? E essas fendas, que podem ser fendas horizontais, fendas verticais, são as fendas causadas por esse rompimento aí dos desmossomos, tá? Principalmente na desmogleína 1 e 3, onde o pênfigo atua, evoluindo com as lesões de pênfigo, mas anatomicamente explicado dessa forma. Aqui também consegue mostrar um outro esqueminha, né, da atuação do pênfigo, né? Ela vai na desmogleína, que são proteínas dos desmossomos, rompe, e ali ocorre a formação das úlceras, das bolhas que podem evoluir para úlceras. Então, o pênfigo vulgar ele pode se desenvolver em qualquer idade, ele é muito comum na 4ª e na 6ª década de vida, embora casos raros na infância, enfim, não são casos raros não, tem muita criança que é diagnosticada com pênfigo, tá? Não tem predileção por sexo e possui componente genético importante, apesar de não poder ser considerado uma doença de origem hereditária. Quando o paciente é acometido por lesões intrabucais, ele queixa, né, de bastante dor na mucosa bucal, e no exame clínico ele observa essas bolhas que podem se tornar úlceras ou erosões distribuídas ao acaso aí na cavidade bucal. Tem maior predileção por palato, a gente vai ver algumas imagens à frente, vai mostrar para a gente lesões clínicas características de pênfigo vulgar, mas pode acometer lábio, gengiva e ventre de língua também. Esse sinal de Nikolsky é um achado clínico, a gente avalia um local da pele, né, que tem a propensão, e esse é um sinal semiológico, tá? A gente vai fazer uma escoriação epitelial e ali vai formar essa úlcera, tá? Especificamente é um achado característico, consiste numa bolha induzida em pele após a fricção. Então, você vai pegar a pele ou a mucosa do paciente, vai fazer a fricção e ali vai formar uma bolha, né, que é um sinal característico, chama sinal de Nikolsky, que a gente consegue fazer um diagnóstico, não é um diagnóstico final, mas é uma manobra semiotécnica para diagnóstico do pênfigo vulgar. No anátomo patológico, a gente consegue avaliar a presença de acantólise, que é a separação da camada espinhosa, que é uma das camadas da epiderme, onde formam esses espaços. Nesses espaços ocorre a formação da bolha, justamente por ser preenchido o líquido. Ali tem líquido intersticial, né, que permite a formação de bolhas. Então, a gente tem a fenda, a migração de líquido intersticial, e aí permite a formação das bolhas, que a gente consegue ver clinicamente.
Na mucosa bucal, sugere que essa manobra seja feita de forma delicada, principalmente pela, né, questão álgica. Dói muito fazer a fricção de uma lesão na cavidade bucal. No anátomo patológico também, a gente avalia a separação das células intraepiteliais, que ocorre acima das células basais. Então, a gente tem no epitélio a camada córnea, que é a camada mais superficial, a camada espinhosa e a camada da membrana basal. Acima dessas camadas de membrana basal ocorre a separação das células, né? Separação intraepitelial acima da camada basal. Na citologia esfoliativa, a gente falou sobre o exame de citologia esfoliativa, que é um tipo de exame anatomopatológico, pode observar, né, que é aquela coletada com suave, a gente faz uma esfoliação ou escoriação do tecido, né, avaliação da célula a partir dessa coleta. A gente vai observar, né, vem do laboratório, para a gente evidenciando a presença dessas células de Tizan, que são células grandes, multinucleadas, que vêm bastante aglomeradas dessa forma, são chamadas células de Tizanck, que são células características específicas do pênfigo vulgar também. Essas imagens aí conseguem mostrar para a gente, né, característica clínica, do aspecto clínico do pênfigo vulgar, mostrando essas ulcerações no lábio que podem ser evidenciadas quando a gente faz a fricção, pode ocorrer a formação de bolhas, que é aquele sinal de Nikolsky característico sinal de Nikolsky positivo, que chama, tá? Que é característico do pênfigo vulgar. Diferentemente do pênfigo vulgar, a gente vai falar sobre o pênfigoide, que é bem semelhante. O sinal de Nikolsky é negativo no pênfigoide. No pênfigo vulgar, o sinal de Nikolsky é positivo, a gente faz o atrito ali na superfície, o atrito epitelial, ele responde como positivo, forma a bolha e ulcera. Já no pênfigoide não tem o sinal de Nikolsky positivo, tá? Uma manobra semiotécnica que vai te ajudar no diagnóstico, principalmente entre pênfigo vulgar, que é o mais comum, tá? E o pênfigoide. Essa lesão também bem característica de pênfigo vulgar, já é uma lesão em bolha, tá? Essa bolha quando rompe vai formar aquela ulceração parecida com essas lesões e são lesões muito dolorosas. Quanto mais essa bolha é expandida, mais ocorre processo álgico. A gente vai lembrar que está fazendo compressão, né? Essa bolha é formada por líquido intersticial e está fazendo compressão do tecido abaixo. Então, quadros álgicos a partir dessas bolhas bastante intensos, tá? Essa mostra também um exemplo do acometimento de pele do pênfigo, tá? Mostrando essas lesões bem extensas. Consigo fazer o diagnóstico final com o anátomo patológico somente. A gente vai ver muito comum a presença desse quadro clínico aqui, sugerindo também o pênfigoide, tá? Porque ela aparece bastante com essas lesões em bolha na pele, que se rompem, formam ulcerações, podem deixar cicatrizes, e a gente consegue fazer o diagnóstico mesmo final com o anátomo patológico. O tratamento do pênfigo vulgar, principalmente avaliar o quadro sistêmico do paciente, como são lesões que podem ser bastante generalizadas, né? Pode causar também desequilíbrio hídrico, pode causar também, a partir da formação dessas lesões ulceradas, uma porta de entrada para processo infeccioso. Então, avaliar o quadro geral do paciente, né, pode ter lesões associadas, essas lesões podem levar a um quadro clínico mais grave, né, um quadro sistêmico mais grave, o paciente pode necessitar realmente de internação para hidratação, para nutrição, tratamento de suporte, principalmente, e também prescrição de corticoides potentes. A gente não faz o tratamento desse tipo de lesão, tá? Geralmente compete ao cirurgião dentista, a partir do momento que são lesões que primeiramente aparecem na cavidade bucal, fazer o diagnóstico. Mas assim, dependendo do tipo de comprometimento, não é da nossa alçada fazer o tratamento. O paciente que tem, por exemplo, essas lesões em pele,
provavelmente, né, para a gente não vai vai ser da nossa alçada fazer o tratamento. Então, lembrar, né, da multidisciplinaridade do paciente é um todo, e ele vai conseguir fazer o tratamento desse paciente mais, né, com maior clareza. A pemphigoide também é uma doença que culmina com a formação de lesões vesículo-bolhosas, subepiteliais, camada diferente do acometimento do pênfigo. Também são imunologicamente mediadas imunologicamente. É uma doença menos comum que o pênfigo vulgar e, como eu falei para vocês, o termo pemphigoide ele é utilizado pela semelhança com as lesões causadas pelo pênfigo. Por acometer uma região diferente, né, do epitélio, abaixo do epitélio, ela vai cometer ali ao longo da membrana basal, que é a última camada do epitélio, então vai ocorrer a separação da epiderme da derme, a partir da instalação do pemphigoide, então separação da epiderme da derme, a partir da separação ao longo da membrana basal, que é a última camada do epitélio. Então vai ocorrer, predominantemente vai avaliar a presença de imunoglobulina G e C3, que é uma proteína também que é liberada no processo de instalação do pemphigoide. Eles atacam também os desmossomos que promovem a adesão dermoepidérmica. Não é a adesão intraepitelial, né? Dentro da epiderme, como o pênfigo, é a adesão dermoepidérmica. Nessa imagem mostra aí para vocês a fenda, que é chamada de fenda horizontal, separando, né, o tecido epitelial, que são essas caixinhas vermelhas, da derme, que é o tecido mais abaixo aí. Saber onde são formadas. A diferença também do pênfigo para o pemphigoide. Nas características clínicas, o pemphigoide pode evoluir com prurido isolado, né, coceira isolada, associado a eritema, a formação dessas lesões avermelhadas, com placas urticariformes, né, urticariformes, também o prurido, que podem preceder a formação de bolhas. As bolhas podem durar de semanas a meses. Eu falei para vocês, sinal de Nikolsky no pemphigoide é negativo. Então, eu vejo uma área avermelhada, eu vou tentar fazer a fricção ali para avaliar se ocorre realmente a formação da bolha. No pemphigoide, não, e no pênfigo, sim, tá? Diagnóstico diferencial, biópsia. Biópsia do pênfigo e do pemphigoide vai ser levado para teste de imunofluorescência. Na imunofluorescência do pemphigoide vai mostrar aí os depósitos de IgG, tá? Desse tipo de anticorpo, imunoglobulina G, na junção dermoepidérmica. A gente consegue ver no pênfigo a formação daquelas desmogleínas lá, aparecimento daquelas desmogleínas já dentro do epitélio, a partir desse processo de biópsia, né? Anatomopatológico por imunofluorescência. O pemphigoide, como tratamento, também é feito com corticoides sistêmicos. Ele também tem essa fase ativa, como o pênfigo diz, significativa morbidade, né? O paciente pode ficar muito incapaz, inclusive pode levar à mortalidade. Das complicações, como eu disse, incluem infecções cutâneas, né? São lesões que desnudam o epitélio, eu levo um processo infeccioso, eu estou com porta aberta para infecção, principalmente quando elas são mais generalizadas, maior a chance do processo infeccioso ser mais grave, né? Por essa questão também, o paciente pode ocorrer desidratação, desequilíbrio eletrolítico, né, os íons dele já vão ser perdidos e o paciente pode realmente evoluir para sepse, principalmente por esses quadros incapacitantes, desidratação, desequilíbrio eletrolítico e associado aos processos infecciosos que podem ser graves, o paciente pode sim evoluir a sepse. Essa imagem aí mostra uma outra lesãozinha, né, aí na mucosa alveolar, aí perto dos dentes, que foi diagnosticada como pemphigoide. Lembra que também pode remeter a gente muito ao pênfigo, lembrar aí do diagnóstico diferencial. Eu lembro que eu falei para vocês no slide sobre o pênfigo vulgar, a gente consegue, não chega à conclusão exatamente observando o quadro clínico no paciente dessa forma. Então, ou é pênfigo ou é pemphigoide. O anatomopatológico vai fazer
o diagnóstico correto, tá? Mas, assim, praticamente o tratamento é o mesmo, né? O tratamento de suporte, avaliar a extensão do paciente com essas lesões e dar um tratamento de suporte mais adequado para ele não evoluir com uma maior morbidade ou mortalidade. O eritema multiforme também é uma doença mucocutânea, tem etiologia desconhecida, geralmente também está relacionada a quadro autoimune, quadro de estresse. A afta, a gente vai falar, as lesões, a fitose está muito correlacionada com estresse também. Esse eritema multiforme, você vincula ele à necrose epitelial. Se aparecer na prova para você, alguma relação de eritema multiforme, caracteriza ele com necrose epitelial. Já pode marcar o X na necrose epitelial, e aí você vai conseguir acertar a questão certinho. Então, a base dele é formar a necrose epitelial, tá? Necrose epitelial em pele, em mucosa, e também pode causar vasculite periférica, que é inflamação de vasos periféricos. No anátomo patológico do eritema, você consegue ver abaixo da derme, né, onde estão os vasos, a presença de inflamação nos vasos sanguíneos. As lesões intrabucais, as lesões bucais, apresentam como vesículas ou bolhas que se ulceram e são sangrantes. Geralmente, o curso do eritema multiforme, o curso da doença é de 2 a 4 semanas, né, podendo deixar sequelas epiteliais. Lesões, tanto dessas da eritema multiforme, quanto as demais lesões que a gente falou hoje, podem deixar sequelas epiteliais. Então, a gente consegue avaliar a cicatriz, né, cicatriz epitelial a partir do acometimento dessas doenças. Eu tenho aí 2 exemplos, um exemplo de pele e um outro exemplo de acometimento de mucosa no palato, de lesões de eritema multiforme. Existem síndromes que, né, uma síndrome, eu tenho vários tipos de manifestações clínicas, eu juntando todas elas eu consigo diagnosticar uma síndrome. Então, essa síndrome é uma das síndromes que vem também com a manifestação do eritema multiforme, a síndrome de Stevens-Johnson. Além dessas lesões em pele e mucosa, existem lesões oculares, lesões palmoplantares, né, pé e mão, lesões genitais, pneumopatias, acometimento de pulmão, hepatopatias, acometimento do fígado. O paciente também pode ter um quadro de morbidade, mortalidade muito grande, pode ficar também desnutrido, com desequilíbrio eletrolítico, e combinando aí na necessidade da internação hospitalar e do cuidado de suporte. Outra síndrome é a síndrome de Lille, que é chamada de necrose epidérmica tóxica. Também ocorre a necrose epitelial, o paciente evolui dessa forma, também combinando na necessidade, né, de um cuidado intensivo maior, por ser uma doença que pode ser incapacitante realmente para o paciente. Existem alguns gatilhos, né, que são atitudes que podem exacerbar essas doenças. Um deles, utilização de drogas, tá? Medicação com sulfa, analgésico não esteroidal, que a gente tem muito uso aí de mesolida, diclofenaco, ibuprofeno, anti-inflamatório não esteroidal, e os analgésicos podem exacerbar, tá? Essas lesões de eritema multiforme. Acometimento com infecções virais e bacterianas e associação com neoplasias. Aí lembrar que o paciente também está imunossuprimido, né? Tem neoplasia, já não está com o sistema imunológico dele bastante responsivo, então a chance de exacerbar essa doença é maior. Outra doença também que acomete, né, são úlceras que acometem a região de cavidade bucal. Úlcera aftosa recorrente, numa forma mais múltipla, a gente coloca ela como estomatite aftosa recorrente. Úlcera aftosa geralmente se denomina uma lesão mais solitária, e a estomatite aftosa recorrente já lesões múltiplas que não acometem somente a cavidade bucal, enfim. Então, são úlceras dolorosas recorrentes na cavidade bucal, de etiologia também desconhecida. A gente sabe hoje que tem alguns mecanismos que conseguem desencadear mais facilmente a úlcera aftose. Pode apresentar-se em formas solitárias, a úlcera aftose geralmente em forma solitária, quando ela se torna múltipla em manifestações em outras mucosas,
estomatite, principalmente mucosa gástrica, tá? A gente não consegue ver porque a gente não tem um acesso visual, né, macroscópico ao trato gastrointestinal. Mas se fizer, por exemplo, uma endoscopia, consegue avaliar também a formação de estomatite aftosa no trato gastrointestinal. Geralmente, essas úlceras duram de 7 a 14 dias, se for, né, a questão da úlcera mesmo, tratamento não precisa de tratamento. O tratamento que quando vai fazer é tratamento de suporte, né? Questão álgica, você pode usar um corticoide para diminuir a sensibilidade também, diminuir a questão do incômodo também. Incidência maior da úlcera aftosa ou da estomatite aftosa recorrente, terceira década de vida, aí a gente consegue ver também a relação com o estresse. Geralmente, a pessoa que está na terceira década de vida está numa fase de maior estresse, então manifesta mais essas lesões. Também tem relação com alteração hormonal e com trauma local. Se você faz um trauma local, né, fica mordiscando o lábio, por exemplo, a chance de você evoluir com uma úlcera aftosa é muito grande. Também tem relação com déficit nutricional, principalmente o ácido fólico, vitamina B12 e ferro. Um exemplo aí para vocês, na verdade, 3 exemplos, 3 imagens mostrando úlceras aftosas. Essa primeira, uma úlcera solitária, tá? Essa segunda, uma úlcera já maior, já mais extensa. E essa terceira imagem mais abaixo, já de estomatite aftosa. São várias lesões, se aglomeram aí na parte do tecido, justificando um quadro de estomatite aftosa recorrente. Existe essa doença também que tem associação com a úlcera aftosa, na verdade, com a estomatite aftosa recorrente, é uma doença de BC. Eu lembro que ela caiu na minha prova de residência. Eu acertei só porque eu lembrava da estomatite aftosa, o resto eu não sabia. E ela também, além da manifestação da estomatite aftosa, manifesta com lesões, né, na mucosa genital, então tem essas lesões ulceradas nos genitais e tem a uveíte. Uveíte é uma inflamação na íris, do olho, naquele tecido do olho que a gente tem, então o paciente apresenta um quadro clínico semelhante a uma conjuntivite, mas na verdade não é a inflamação da conjuntiva, é a inflamação da íris, que é chamada de uveíte. Maior prevalência em homens. Além disso, a doença de BC pode manifestar com dores articulares, né, chamada artralgia, eritema nodoso, que é um edema que dá na região de pele. A gente não tem uma explicação específica para ele, mas existe a associação com alguns quadros infecciosos, como, por exemplo, inflamação de faringe, tá? Algum processo infeccioso em faringe pode evoluir com esse eritema nodoso, que são edemas na pele, e vasculite de pequenos vasos, né? Os vasos periféricos apresentam-se inflamados. O líquen plano também é uma lesão que acomete a cavidade bucal, não somente a cavidade bucal, mas geralmente o líquen plano, quando está na manifestação bucal, a gente consegue fazer o tratamento. Então, o líquen é uma dermatose, característica pela presença de pápulas poligonais, púrpuras e brilhantes. Quando está na pele, ela está mais púrpura brilhante. Quando ela comete a cavidade bucal, ela está mais esbranquiçada, com aquelas estrias de Wickham que a gente vai ver. Geralmente, essas lesões se curam sozinhas e geralmente elas deixam cicatrizes. Então, o paciente que tem líquen plano, ele pode manifestar, por exemplo, ele é muito comum na mucosa jugal anterior, aqui na anticomissura, por dentro da boca, na região de comissura bucal. Quando vê ali a presença de um líquen, ele pode deixar um tecido cicatricial ali evidente. Como eu disse para vocês, predileção por mucosa jugal, tá? Bochecha interior, mas pode afetar língua, gengiva e lábios. Ventre de língua também é muito comum avaliar a presença de líquen plano. A etiologia dela, a etiopatogenia, geralmente desconhecida, mas pode estar relacionada com esses transtornos epiteliais também, né? Presença de imunoglobulinas na membrana basal, assim como a gente viu no pemphigoide. Não é pemphigoide, só lembrando disso.
Existe associação também, eu acredito que não de etiopatogenia, mas eu acredito que seja de exacerbação da doença, com utilização crônica de tabaco, tá? Fatores emocionais. A gente sabe que quando a gente está passando por processos de estresse maiores, a tendência do líquen plano é exacerbar, e a presença de cândida também, né? Que é aquela infecção fúngica que pode também estar em associação com o líquen plano, inclusive exacerbando a presença do líquen plano. Quando a gente vai observar o anátomo patológico, o histopatológico do líquen plano, a gente observa essa hiperortoceratose, que é a hiperplasia da camada córnea. A camada córnea é a camada superficial do epitélio, então ela está hiperplasiada, ela está aumentada, mas a ortoceratose são células anucleadas. Então, hiperortoceratose, hiperplasia epitelial da camada córnea, sem núcleo, as células estão sem núcleo. Hipergranulose na camada espinhosa, é uma camada mais abaixo, tá? Que a gente consegue ver a hiperplasia também. Já a acantose é parte epitelial também na camada espinhosa, só que ela é no extrato espinhoso da camada espinhosa. E aí a gente consegue avaliar nessas duas imagens de anátomo patológico como o epitélio é diferente. E essa acantose também, que é a hiperplasia do extrato espinhoso da camada espinhosa, mostra-se em dentes de serra. E isso é característico de um anátomo patológico. Desculpa, gente. De um anátomo patológico de líquen plano, tá? Acantose em dentes de serra, muito característico do líquen plano. Então, a gente vai avaliar uma lâmina. A lâmina vai vir com essa descrição, com essa característica clínica da lâmina. Eu consigo, né, remeter a uma lesão de líquen plano. Não somente o líquen plano pode vir com isso, tá? Algumas outras características, mas se for com correlação com a doença autoimune ou alguma coisa assim, essa é uma lâmina muito característica de líquen plano. E aí a gente consegue ver a hiperplasia, né? Essa parte mais rosinha, que é a parte epitelial de camada córnea, né? Ceratinosa. Já o mais para baixo, essa camada mais arroxeada aí, que eu consigo ver a camada espinhosa, também tá hiperplasiada, e sendo assim, uma lâmina característica de líquen plano. Lembrar na prova essa tríade aí, ó. Se cair na prova um dia, eu quero saber o tipo de celular do líquen plano. Você vai falar hiperortoceratose, tá? Existe a hiperceratose, existe a hiperparaceratose, que na verdade a diferença entre a hiperortoceratose e a hiperparaceratose é que na paraceratose as células têm núcleo e na ortoceratose não tem, tá? Então, hiperortoceratose, hipergranulose e acantose em dentes de serra, quadro anatomopatológico de líquen plano. Essas imagens vai mostrar para vocês. Nessa primeira imagem à direita de vocês, vai mostrar bem clinicamente as estrias de Wickham, tá? Que são manifestações, são estrias ceratóticas, manifestam na boca, na cavidade bucal. Essa manifestação é muito mais notável para um diagnóstico parcial quando ela comete a região jugal. E é bem característico, a gente consegue ver aí e remeter ao líquen plano. Também pode ter a descamação, né? Descamação dessas células epiteliais da camada córnea, podem sair um pouquinho, descamar. Nessa lesão de língua, ventre de língua, a gente tem a última, à direita, que é dorso de língua, que já está mais ulcerada, enfim. Mas tem essa de ventre de língua também, característica de líquen plano. Como é que eu faço o diagnóstico anatomopatológico? Pode ser N coisas, pode ser uma leucoplasia, pode ser, enfim, podem ser vários tipos de doenças com uma manifestação clínica dessa forma. Então, o anatomopatológico vai me levar a essa lâmina aqui. Quando o patologista for avaliar, ele vai me dar essa tríade de histopatologia do líquen plano. Tratamento do líquen plano. Se tiver manifestado somente como essas lesões em cavidade bucal mesmo, a gente consegue fazer prescrição de corticoide comum.
Se tiver num quadro mais agravado, vou mandar para o médico. Geralmente ele prescreve esse imunossupressor, que chama azatioprina. Pode também ser prescrito para o líquen plano. Não existe um tratamento específico, tá? Pode ser usado, então, corticoide tópico ou corticoide via oral para diminuição da exacerbação do líquen plano. Lembrando que ele tem os períodos de remissão e os períodos de exacerbação. Nesse período de exacerbação, que é o período de manifestação clínica, a gente consegue fazer o tratamento aí como se fosse um tratamento paliativo, tá? Que não, na verdade, não tem cura, é uma doença autoimune, não tem cura, eu faço um tratamento paliativo quando ela está manifestada. Enfim, a aula de hoje era sobre essas lesões, né? Que tem origem autoimune, muitas dessas lesões exacerbadas por questões de estresse, tá? Lembrando da importância delas, do diagnóstico delas, porque a grande maioria delas tem uma manifestação sistêmica agravada. O lúpus, a gente sabe que ela pode se agravar, também tem acometimento em pele, pênfigo vulgar, a gente viu aqui imagens bem drásticas do pênfigo, do pênfigoide, que o paciente consegue realmente ficar com bastante morbidade, né? Leva a necessidade de internação hospitalar. Lembrar que a gente não, né, geralmente, quando já está nesse acometimento mais sistêmico, a gente não pode fazer o tratamento por si só, a gente não pode tomar essa responsabilidade. A diferença da úlcera aftosa para a estomatite é o acometimento mais generalizado da estomatite e a associação dessas doenças também com algumas síndromes, tá? Lembrar dessa síndrome de Stevens-Johnson, que está relacionada com o eritema multiforme, síndrome de Lille, da síndrome de BC também, que está associada com a estomatite aftosa recorrente e das manifestações do líquen. Isso aqui cai muito em prova, tá? A tríade de histopatológico do líquen plano. E de Wickham, quando fizer a citação de Strid Wickham, já está remetendo ao líquen plano. Era isso, gente. Obrigada aí pelo dia. E se tiver alguém com alguma dúvida, é só começar aí as perguntas. Fazendo favor.